Bom dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Que privilégio poder separar este momento para esse tempo de devoção, esse tempo de comunhão com o Senhor, esse tempo de reflexão na palavra bendita do Senhor. E o desejo do nosso coração é que Deus abençoe sua vida nesta manhã. Que seja um dia especial vivido na presença do nosso Deus. Estamos lendo o livro de Provérbios, capítulo 16, e a leitura bíblica de hoje está nos versos 18 e 19, que diz assim: a soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo dos soberbos. A palavra de Deus nos diz que Deus resiste aos soberbos. Em todo o tempo da história, Deus sempre se utilizou daqueles que se colocam na sua presença de maneira humilde e sincera. E a palavra de Deus nos dá uma advertência muito grande nesse texto que nós acabamos de ler. A Bíblia diz que a soberba precede a destruição. Tanto na história bíblica quanto nas histórias do mundo moderno, nós encontramos o mesmo processo acontecendo. Aqueles que são altivos, aqueles que são soberbos, arrogantes, eles acabam muito mal. Porque a Bíblia diz que quando existe soberba, a destruição vem logo depois. A soberba precede a destruição. Depois diz que a altivez de espírito precede a queda. Porque quem é soberbo acha que não precisa de Deus e acha que não precisa de ninguém. A palavra de Deus narra algumas histórias de pessoas soberbas. Por exemplo, você se lembra da história de Roboão? Roboão era descendente de Salomão e ele herda o reinado. Mas diz a palavra de Deus que ele inicia o exercício de sua liderança de maneira soberba. Diz a Bíblia que enquanto os conselheiros vieram dar orientação para Roboão, ele não quis ouvir os seus conselheiros, porque ele achava que as suas opiniões eram melhores e mais eficazes do que todos os seus conselheiros. E a Bíblia diz que ele foi se juntar aos seus amigos jovens para saber, vamos fazer o quê? E movido pela soberba, movido pela altivez, diz a palavra de Deus que ele toma decisões equivocadas e por causa disso ele vê o reino sendo dividido. Porque a soberba precede a destruição. A altivez de espírito precede a queda. Não apenas na história bíblica, mas esta é uma realidade que acontece nos ambientes familiares, acontece no ambiente empresarial, nas atividades profissionais. A palavra de Deus sempre vai nos alertar sobre o perigo da soberba, o perigo da arrogância. Mas do outro lado, a Bíblia diz que Deus abençoa, Deus cuida, Deus dirige a vida dos humildes. E a Bíblia diz aqui que é melhor ser humilde de espírito com os mansos. Nós podemos nos juntar aos mansos. E a Bíblia diz que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Melhor é ser humilde de espírito, e é melhor estar junto com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Porque depois da repartição do despojo, depois de repartir o despojo, diz a palavra de Deus que a queda será inevitável. Por isso, a palavra de Deus nos convida nesta manhã a mantermos o nosso coração humilde, a mantermos a nossa vida dependente de Deus,
a mantermos a nossa relação de uns para com os outros, olhando as pessoas de igual para igual. Tem gente que olha os outros de cima para baixo, né? Os soberbos são assim, eles se acham mais importantes, eles se acham num patamar mais elevado. E todo mundo que se acha assim acaba caindo, porque a Bíblia diz que a altivez de espírito precede a queda. Por isso, o convite da palavra de Deus é para que a gente mantenha o nosso coração humilde e a nossa vida em sossego diante de Deus e diante do mundo. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque hoje recebemos uma instrução da tua palavra muito importante. Ajuda-nos, ó Deus, a mantermos o nosso coração humilde e seja nas melhores ou nas piores horas que nós continuemos dependentes do Senhor. Reconhecemos, ó Deus, que se não for o Senhor, nós não temos condição de fazer coisa alguma. Por isso, em nome de Jesus, oramos para que nos ajudes, para que a gente possa manter o nosso coração sincero diante do Senhor. Toma a nossa vida em tuas mãos e que esse dia não haja lugar para nenhum tipo de arrogância em nossas palavras, em nosso olhar, em nossos relacionamentos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?